Valdomiro Santiago, Bispo Macedo, R.R. Soares e boa parte aí dessa galera das churches pregam a famigerada teologia da prosperidade, que é uma infelicidade absurda. Mas essa teologia não arrebentou apenas aqueles que acreditam nela. Ela também estraga quem não crê nela. Pois, com medo de serem identificados com a teologia da prosperidade, muitos cristãos deixaram de crer nas promessas que de fato foram feitas por Deus para nós. E eu vou mostrar isso explicando a partir do Salmo 23. O que eu quero mostrar é, não deixemos que as heresias do Bispo Macedo, do pessoal da teologia da prosperidade, esvaziem as promessas de Deus. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá, então é isso aí. Quantas vezes nós fazemos isso? Tem uma heresia e nós respondemos a uma heresia com outro erro. Por exemplo, na época de Constantino. Constantino toma conta do poder, estabelece uma igreja, o cristianismo como religião oficial, e muitos começaram a ver ali uma corrupção, a igreja se corrompendo. O que muitos fizeram então? Foram para o meio do mato e fizeram um pacto de pobreza. Responderam a um erro com outro erro, dizendo, olha, se aqui eles fazem do dinheiro um deus, agora nós tornamos o dinheiro um demônio. Isso é um erro. Isso é um erro. Então nós não devemos ouvir os pastores da prosperidade, mas eles têm afetado os crentes verdadeiros, que não creem nas besteiras deles. É isso, você não deve ouvir os pastores da teologia da prosperidade, mas também você não deve ouvir os pastores que consertam o erro deles com um outro erro, que respondem à falsa fé com fé nenhuma. Então vamos lá. O que seria, de fato, a teologia da prosperidade? É uma heresia, em primeiro lugar, porque mede a sua fé pelo seu bolso. Se você é crente, você será rico, bem-sucedido, família bonita, e será saudável, não terá enfermidade. Se está enfermo é porque... O Kenneth Hagin, um dos grandes nomes dessa teologia, ensina exatamente isso. Está enfermo é porque está em pecado. Isso é um absurdo. Um exemplo já serviria para destruir essa ideia. Lázaro. Lázaro morre enfermo nos seus últimos dias de vida, na sarjeta, mendigo e sendo lambido por cachorro. Pobre, pobre, pobre. Pobre. Só ele já seria o suficiente e ele morre e vai para onde? Diretamente para o céu. E é Jesus quem contou essa parábola. Só isso já seria o suficiente. Mas pensemos em outro. Paulo, por exemplo. Paulo é um outro grande exemplo. Vai dizer que Paulo não era crente. Ou é que às vezes eles também usam o seguinte. Não, Lázaro talvez era crente, mas era o crente carnal que eles falam. Era crente, mas era o crente carnal. Eles fazem isso aí. Paulo era um crente carnal? Paulo morre como? Na cadeia. Ele não foi um sucesso aos olhos do mundo. Ele foi considerado um traidor pela sua pátria. Todos o abandonaram. Então morreu sem família bonita. Morreu sem dinheiro e sem ser um sucesso aos olhos do mundo. Foi assim que Paulo terminou seus dias. Então, só isso já seria o suficiente para mostrar que a teologia da prosperidade é falsa. Mas a gente tem outros problemas. Outro grande problema da teologia da prosperidade é colocar o dinheiro como alvo de vida. O dinheiro é uma bênção no lugar certo, mas colocá-lo como alvo de vida é o famoso amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Eu sei que eles vão negar isso, mas basta ir aos cultos deles, só fala de dinheiro. Só falam de prosperidade. Por quê? A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então esse é um outro problema da teologia da prosperidade. Focar no dinheiro. Outro problema, vai, a gente está no terceiro aqui? Vai, me ajudem aí. Terceiro, vai. O evangelismo de muitas igrejas é pela teologia da prosperidade. Não atraem pela verdade da cruz, mas por promessas de enriquecimento. Venha e você será rico. Você está quebrado financeiramente? Venha porque Jesus quer lhe dar uma casa na praia. Aí eles dizem, porque Jesus teve uma casa na praia. Você acredita nisso? Mas vamos lá. Quarto problema. O dinheiro como moeda de troca. Como assim? Se você for fiel, então você vai ter o dinheiro. Se você der o dízimo, ou até se você não adulterar, então Deus vai te abençoar financeiramente. Ora, é bem verdade que você até vê no Antigo Testamento, Deus falando, se vocês não me obedecerem, eu vou amaldiçoar vocês. Se vocês forem fiéis, eu vou abençoar vocês. Só que isso pode ser usado de uma maneira distorcida. Como assim? Como moeda de troca. Lembra de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, os produtos da oliveira mintam, não tenho nada. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Ou lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Em que o rei falou, você não vai adorar a imagem? Então eu vou matar vocês. O Deus de vocês vai livrá-los? E o que eles responderam? Se ele quiser nos livrar, ótimo. Se ele não quiser nos livrar, tá bom também. Ou seja, a nossa fidelidade ela deve acontecer em primeiro lugar simplesmente porque é o certo. Eu não vou adorar essa imagem, ó rei, porque é uma mentira. Você pode me matar, mas isso não anula o fato de que isso é uma mentira. E essa é a perspectiva cristã.
ainda que eu morra pobre. Eu faço o que é certo porque é certo. E aquele que apenas faz o certo, apenas pensando em receber, por exemplo, você pratica justiça, você não mente. Eu só estou aqui falando a verdade porque eu vou ganhar dinheiro, porque eu vou ganhar prosperidade. Quando você faz isso, você está distorcendo as promessas de Deus. Você está sendo como aquela mulher pilantra que casa com alguém só por conta do dinheiro. É isso que a teologia da prosperidade faz. Faz da igreja um comércio, onde entra a fé e sai o dinheiro. Por isso, então, nós consideramos que Bispo Macedo, todos esses são falsos. Os pastores da teologia da prosperidade, que foram muito influenciados pelo Kenneth Hagin, que por sinal eu tenho vídeo aqui, são falsos. Entretanto, os absurdos que eles falam anulam a promessa de que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, de que Deus vai prover tudo aquilo que eu preciso para realizar a vontade dele. Porque, veja, leia comigo isso aqui, gente. Olha lá, o Senhor é meu pastor. Eu estou lendo aqui, eu gosto desse salmo, eu gosto mais na versão revista atualizada, mas eu não consegui aqui. Enfim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o que seria esse nada? Ele continua. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Renova a minha alma ou refrigera a minha alma. Ele está fazendo duas afirmações aqui. Primeiro, obviamente, Davi, ele era um pastor. E ele está dizendo, o que eu faço pelas minhas ovelhas, de maneira imperfeita, Deus faz por mim de maneira perfeita. E o que é que não vai faltar? Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva a águas tranquilas. A gente não come pasto, o que está no pasto. O que a gente come? Arroz e feijão. Isso aqui é uma linguagem figurada para falar sobre a provisão de Deus em relação às nossas necessidades. Se você duvida disso, vá para Mateus, em que Jesus, de maneira explícita e direta, promete isso. Não ande ansioso pela comida ou bebida. Eu vou sustentar vocês. Vosso Pai Celestial vos sustenta. Ele sustenta até os pássaros, não sustentaria você? Então isso a gente vê de maneira muito direta, essa promessa de que Deus vai suprir as nossas necessidades. É óbvio que ocasionalmente Deus pode permitir que o povo passe por pobreza, como em Deuteronômio 8, para provar o povo, para quebrantar o povo. Mas Deus prometeu suprir as nossas necessidades. Então, primeiro, provisão, promessa de provisão financeira. Segundo, Deus é provedor também nos provendo as riquezas espirituais que nós precisamos. Ele refrigera a minha alma. Isso, note no Novo Testamento. Paulo falando que Deus nos encheu com toda a sorte de bênção espiritual. As promessas o salmista, o Senhor, eu sou mais feliz, eu sou muito mais próspero, muito mais rico. O Senhor satisfaz a minha alma, o Senhor alegra a minha alma, muito mais do que eles, quando eles têm fartura de cereal e de trigo e de vinho. Fizeste-me muito mais feliz do que eles. Davi disse isso. No Novo Testamento, Jesus prometeu estar conosco todos os dias, nos consolando. O Espírito Santo é o Consolador. No Antigo Testamento, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes. Por quê? Porque Deus o sustenta. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta pela mão. Então a gente tem muitas promessas em relação à nossa alma, à parte espiritual, de que Deus provê. Davi, ele perdeu tudo. Lembra? Queimaram os bens dele, sequestraram sua família, mas Davi, porém, se reanimou no Senhor. Por quê? Porque Deus prometeu. É Ele que refrigera a alma, é Ele que fortalece cada um de nós. Então, aqui no Salmo 23, como é que você esvazia isso aqui? Por conta das mentiras que fazem lá fora, a gente deixa de acreditar nisso? É o que acontece. Ao longo da história, o povo de Deus, o povo de Israel, sempre se manteve fiel. Por quê? Sempre se manteve fiel? Não, sempre se manteve... Quando o povo de Israel se manteve de pé. Por quê? Porque eles tinham fé na promessa. Exemplo, o Egito estava lá destruindo, a Síria, momentos em que parecia, não vai sobrar ninguém, Israel vai ser destruído. Por que eles se mantinham de pé? Fé na promessa que Deus havia feito a eles por meio de Abraão. Feito a Abraão. Vocês são meu povo, eu vou guardar vocês. A fé na promessa os sustentou. Portanto, se a fé na promessa os mantém de pé, nos mantém de pé, qual é a estratégia do diabo? Atacar as promessas. Então aqui você tem uma promessa clara. Não fique ansioso, porque eu vou sustentar você. Não vai faltar nada, você não vai morrer antes da hora. De modo que aquilo que está faltando é porque você não precisa, mas você vai ter tudo o que você precisa para cumprir a minha vontade. Essa é a promessa de Deus sobre nós. Mas aí, por conta desses enviados do capeta, muitas vezes nós esvaziamos essa promessa. Nada vai me faltar. Ele é o meu pastor, ele cuida de mim. Portanto, não permita que as heresias ditas lá, que as falsas promessas feitas lá façam com que você deixe de crer nas promessas feitas aqui, na palavra do seu
Deus. Portanto, esse é o grande problema da teologia da prosperidade. Ela engana aqueles que creem nela, mas ela também acaba afetando aqueles que não creem, que acabam se esquecendo de que Deus é provedor. A falsa fé não deve ser consertada com fé nenhuma. Pense, por exemplo, em Jó. Jó, ele teve um momento em que ele perdeu tudo, mas Deus supriu Jó. Ou o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se não há uma promessa de que Deus cuida de nós diariamente, como é que podemos orar pelo pão nosso de cada dia? Como é que podemos orar pela provisão de Deus a cada dia? Então é um absurdo deixarmos de acreditar que Deus é provedor, que Deus cuida de nós. Tudo isso aqui que eu estou falando, à luz de tudo que eu falei, condenando a teologia da prosperidade. Tenha isso como pano de fundo e tenha a perspectiva correta em relação ao cuidado de Deus para com você. Lembre-se, você não precisa andar com medo em relação à sua parte financeira e nem em relação à sua alma. Deus vai suprir você com tudo, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você crê nisso mesmo? Ou começou a perder a fé por conta dos falsos pastores que prometem mentiras? Malditos sejam eles, e verdadeiro seja o nosso Deus como de fato Ele é, para nos sustentar em meio às adversidades, de modo que você não precisa ficar com medo, porque o seu pastor supre as suas necessidades. Deus abençoe, até a próxima.